bocadinho a pensar. Já está em direto. Pronto. Concluindo. Ainda não está a redirecionar. Pronto, ok. Muito bem. Já estamos. Ok. Muito bem. Então, vamos lá então a isto. Tiago, está em direto já no Facebook, portanto, arranca lá. Bem, muito boa tarde a todas e todos os presentes e todos os que assistem hoje no Facebook à nossa última sessão de debate divulgação, de questionamento, de reflexão sobre o programa Bairros Saudáveis. Diria que, portanto, esta é a última sessão promovida pelas coordenações nacionais e regionais, relativa à zona centro do país, e dizer uma coisa que vou repetir outras vezes, para as dúvidas e questões que as pessoas que nos estão a ver no Facebook que forem intento para nos colocarem nos comentários, que nós procuraremos ir respondendo. Tem sido uma coisa muito interativa e muito facilitadora, temos conseguido responder a 40, 50 questões por cada uma das sessões. Esta sessão vai se realizar de uma forma muito simples, vai haver uma apresentação do programa para todos e todas que estão, vai ser feita pela Helena Roseta. Vão-me desculpar, mas vou tirar os arquitetos e doutores, também para não cometer nenhum erro. Estará também presente, eu sou o Tiago Mota Saraiva, que estou aqui como membro da Coordenação Nacional, mas também como elo de ligação com a Zona Centro. Vou tentar moderar esta conversa. Temos presentes também a Helena Roseta, que é a Coordenadora Nacional do Programa. Temos António Moraes, da ARS, que é coordenador da Coordenação Regional. Paulo Antunes, IFP. Bernardo Campos, da CCDR, que hoje não pode estar presente, mas que tem estado sempre a dar-nos imensa força e com o seu grande sentido de humor também. Aduzindo Henriques, da Direção Regional Agrícola da Agricultura, e Manuela Veloso, da Segurança Social de Coimbra. A primeira intervenção será da Helena. Uma coisa que eu acho que é sempre importante neste tipo de debates: a nossa ideia é concluir até às 8 horas da noite, se calhar antes, mas pelo menos ter uma sessão aqui robusta até às 8 da noite para conversarmos. Helena, faça Obrigada, Tiago. Obrigada a todos e a todas que nos estão a ver, e aqui à nossa equipa da região centro. Está-nos a chegar agora a nossa Aduzinda. Estávamos a sentir a sua falta. Seja bem-vinda. E vamos então começar. Eu penso que alguns membros da equipa regional já conhecem o que eu vou apresentar agora, mas quem nos está a seguir por Facebook provavelmente não conhece, e portanto achámos útil dar esta informação inicial sobre o programa. Portanto, aquilo que eu vou fazer, vou compartilhar a tela para vocês poderem ver a minha apresentação PowerPoint. Um momento só, estou à procura dela. Muito bem. Ok. Pronto. Penso que já estão a vê-la. Já estarão a ver a minha tela, penso eu, e portanto vamos então apresentar isto. A primeira coisa que vos queria dizer: o programa é um programa que se desenrola ao longo de um ano. Ele foi lançado, aprovado em Conselho de Ministros e publicado no Diário da República no dia 1 de julho. Os meses de julho e agosto, quando estava tudo mais ou menos a tentar entrar em férias com a pandemia e tudo, foram meses em que nós estivemos a trabalhar intensamente, a criar as equipas, a criar o regulamento, a discutir entre nós como é que isto havia de ser, etc. E foi um trabalho bastante produtivo e criámos já uma certa ligação até de amizade entre as pessoas. Depois, ainda em agosto e sobretudo em setembro, que é onde estamos na divulgação e na capacitação. No fundo, capacitação é explicar às pessoas como é que isto se faz para que as pessoas possam avançar com os seus projetos. No mês que vem, portanto, este fim de semana, no domingo, termina a consulta pública do regulamento. Depois da consulta pública tem que haver um relatório final e uma aprovação formal do regulamento, que tem que ser homologada por 7 ministros. Só depois disso é que avançamos com o concurso. Nós pensamos que isto poderá acontecer, se não for já na semana que vem, é na outra a seguir,
o mais cedo possível em outubro, conseguirmos abrir o concurso para a apresentação de projetos. O concurso é todo online, já vamos ver isso. Em novembro, portanto, os projetos podem ser apresentados até ao final de outubro. Em novembro, teremos o nosso júri a apreciar candidaturas. O júri é independente destas equipas que estão constituídas, é um conjunto de personalidades independentes. Já está aprovado, estamos à espera que seja homologado pelos senhores 7 ministros, já vou dizer quais são. Depois, em dezembro, vamos tentar, então, assinar os protocolos das candidaturas aprovadas, divulgar os resultados de concurso, assinar os protocolos e passar o primeiro cheque. Porque este programa, ao contrário de muitos outros, o cheque inicial é passado ainda antes de se começar a fazer, seja o que for, que é para as pessoas terem uma verba de arranque para poderem começar. Terminará o ano e para o ano é o ano inteiro a desenvolver os projetos e no final do ano haverá uma prestação de contas entre todos, uma avaliação de como é que o programa correu. Como é que estamos organizados? Eu estou a falar aqui em 7 ministros e a explicar isto é assim. Quando isto foi aprovado em Conselho de Ministros, o Conselho de Ministros decidiu que havia 7 ministérios que interferiam no programa, que são responsáveis pelo programa. A Presidência do Conselho de Ministros, o Ministério da Saúde, o Ministério do Ambiente e Ação Climática, o Ministério da Agricultura, o Ministério das Infraestruturas e Habitação, o Ministério da Coesão Territorial e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Como é que a gente se articula com 7 ministérios com as suas máquinas enormes? O que nós propusemos foi, cada ministério designa uma pessoa, essas 7 pessoas fazem parte de uma coisa que o Conselho de Ministros chamou entidade responsável, que é a entidade responsável pelo programa. É entre estas 7 pessoas que é tudo aprovado. Nós, equipas, fazemos propostas, discutimos, preparamos as coisas, mas depois são os representantes dos ministérios que aprovam e, em alguns casos, a aprovação tem que ir aos ministros correspondentes. Do nosso lado, como é que trabalhamos a parte da coordenação? Há uma equipa nacional, eu sou a coordenadora, o Tiago é um destes elos de ligação, neste caso com a da região centro, temos mais 6 pessoas, somos 7. Depois há 5 equipas regionais, o programa não abrange Açores e Madeira, há 5 equipas regionais, foram constituídas com técnicos do Ministério da Coesão Territorial, do Ministério do Trabalho, Saúde e Segurança Social, do Ministério da Agricultura e do Ministério da Saúde. Do lado do Ministério do Trabalho, nas equipas, neste momento, creio que em todas elas já está uma pessoa do Instituto de Emprego e Formação Profissional e outra da Segurança Social, 2 áreas fundamentais neste programa. E, portanto, este é o nosso esquema de funcionamento. Muito bem. O regulamento são 10 capítulos, não é propriamente uma matéria muito estimulante para estarmos a discutir articulados, mas para perceberem de uma maneira simples, 10 capítulos respondem a 10 perguntas sobre o programa. A primeira pergunta que toda a gente faz é: que programa é esse e para que é que serve? Vai no capítulo primeiro explicar o que é o programa Bairros Saudáveis. O capítulo segundo é quem manda, basicamente, quem decide e quem coordena. É este esquema que eu vos mostrei, a entidade responsável e as equipas, nacional e regionais. Depois temos aqui 4 capítulos que são da maior importância e é sobre eles que eu vou centrar-me. Em primeiro lugar, a quem é que se dirige o programa? Capítulo 3º. Capítulo 4º, é para fazer o quê? Capítulo 5º, quem é que se pode candidatar? Isto é muito importante, temos recebido imensos meios de pessoas a perguntar como é que é. Capítulo 6º, quem é que vai avaliar e como é que isto é avaliado? Para saber quem é financiado e quem não é. Pronto, estes são os capítulos centrais. Depois há um capítulo 7º, como é que se paga. Eu não vou desenvolver muito, mas responderei a perguntas se quiserem. Desde já posso dizer que o financiamento para os projetos que forem aprovados é a 100% e é pago em tranches, vai sendo pago à medida que o projeto vai avançando. Como é que se divulga? É o que estamos a fazer e temos o nosso site, que já terão provavelmente conhecimento, bairrossaudáveis.gov.pt, tem lá muita informação sobre o programa. Depois há um capítulo sempre mais antipático, que é o capítulo dos incumprimentos, que aqui nós temos a pergunta: se não cumprirem, o que é que acontece? Está lá previsto o que é que acontece e quando é que isto começa? Bom, isto já começou, mas quando é que começa verdadeiramente para as pessoas? É quando puderem começar a apresentar os seus projetos, portanto, a partir da apresentação de projetos que vai ser quando abrir o procedimento concursal. A quem é que se dirige o tal capítulo 3º? Os critérios de elegibilidade. Nós tínhamos aqui uma dificuldade que as pessoas vão compreender. Nós não tínhamos nenhum mapa que nos dissesse quais são os critérios que realmente precisam deste programa. Este programa dirige-se aos territórios com algumas vulnerabilidades, que diz a resolução do Conselho de Ministros. Mas então, onde é que eles estão? Como é que a gente os vai encontrar? O Conselho de Ministros apontou a direção e nós desenvolvemos no regulamento e estão previstos 7 critérios para ver se um território é elegível para o programa ou não é. Destes 7 critérios não é preciso cumprir todos, basta cumprir 3 dos 7. Os primeiros 2 são bastante óbvios: um território onde haja más condições de habitação ou de habitabilidade e rendimentos baixos da maioria da população,
automaticamente estes dois critérios são muito importantes. Depois temos 3 critérios, estão aqui assinalados a cor-de-rosa, que são critérios relacionados com questões de saúde. O programa chama-se Bairros Saudáveis. Nós temos consciência que a saúde é mais do que não haver doença. Isso, a saúde é de facto um estado de bem-estar, um mínimo de qualidade de vida que as pessoas têm direito. Mas a saúde é um fator importantíssimo dessa qualidade de vida. E, portanto, precisamos destes indicadores e daí a importância da saúde no programa e dos médicos de saúde pública e médicos das ARS que têm estado a colaborar connosco. Quais são esses critérios? Em primeiro lugar, haver um número elevado de pessoas de risco em caso de Covid. Sabem quais são essas pessoas de risco hoje em dia, são pessoas idosas com doenças crónicas ou pessoas mesmo que não sejam idosas tenham doenças crónicas, são mais suscetíveis de gerarem complicações e, portanto, é preciso sabermos onde é que há maiores concentrações dessas pessoas para podermos estar atentos e para lhes responder. Um outro critério de saúde, a dificuldade no acesso à saúde, incluindo a medicação. Nós neste momento estamos a assistir, depois o Dr. António Moraes poderá confirmar, estamos a assistir à constatação de que por causa da Covid há muita gente que está com difícil acesso à saúde porque ou tem medo de ir ao hospital ou ao centro de saúde ou pura e simplesmente deixou de haver algumas valências por causa da Covid. Isto é um problema que tem que ser ultrapassado. Dificuldade de acesso também à medicação, por exemplo, porque as pessoas não têm dinheiro para pagar os medicamentos ou, enfim, por qualquer outra razão. E um último critério de saúde que tem a ver com a taxa de vacinação. É muito importante que as pessoas estejam protegidas. Ainda não há vacina para a Covid, mas há vacina para várias doenças, nomeadamente respiratórias, que é muito importante para proteger as pessoas de uma maneira geral e em específico durante a pandemia. Temos ainda 2 critérios complementares, um que diz respeito a crianças e jovens e outro que diz respeito a pessoas em exclusão. Crianças e jovens com pouco acesso ao ensino, e todos nós tivemos a experiência de viver o confinamento e percebemos que havia uma parte das crianças e dos jovens em idade escolar que não conseguiam ter acesso ao ensino, ou porque não conseguiam, não tinham internet, não tinham maneira de assistir às aulas à distância, etc., e ficaram um pouco para trás. E o último critério, pessoas em exclusão social, em isolamento ou abandono. Sejam pessoas idosas, como acontece muito em zonas do nosso país, e não é preciso ser em zonas muito interiores, até na cidade de Lisboa elas existem, pessoas em situação de sem-abrigo, pessoas vítimas de tráfico, enfim, as mais diversas circunstâncias que podem acontecer e que serão consideradas para que um território seja elegível. Eu vou mostrar, eu não tenho mostrado isto nas outras sessões, mas vou mostrar aqui, mas como é que a gente sabe essa coisa da elegibilidade? A ficha que vão ter que preencher é uma coisa parecida com isto que estão aqui, não sei se conseguem ler, mas no fundo isto aqui estão 7 áreas com os 7 indicadores, condições de habitabilidade, 7 critérios, condições de habitabilidade, número de moradores com rendimentos baixos, número de pessoas de risco em caso de Covid, número de pessoas com constrangimento de acesso aos cuidados de saúde, a cobertura vacinal, as crianças e os jovens e a exclusão social. Muito bem. Como é que isto vai acontecer? Há uma fichazinha no formulário da candidatura, alguns destes critérios no regulamento estão desenvolvidos em alíneas. E o que é que as pessoas vão ter que fazer? Olham para estas alíneas no formulário, mau estado das habitações por deficiente de construção, tal. Isto existe aqui no nosso bairro, sim ou não? Sim. Clicam. Se não, não clicam. Exiguidade do espaço habitável. Se existir, clicam. Se não existir, não clicam. Por aí fora, isto tudo. O que é que acontece? Isto é que é muito importante. Nestes casos em que há várias alíneas, basta que uma das alíneas seja assinalada para o critério estar considerado. Não é preciso cumprir estas coisas todas, basta que uma delas esteja para o critério estar assinalado. Portanto, estes que têm aqui o amarelo são aqueles que têm alíneas, onde, bastando que aconteça uma destas situações, automaticamente o próprio formulário vai dizer que aquele critério está cumprido. Depois há aqui uns que estão a cinzento, onde não há alíneas, e aí tem que ser as pessoas que estão a candidatar a pôr se sim, se não, se isto acontece ou não. Também é simples, é só sim ou não. Não é preciso estatísticas, não é preciso coberturas demográficas, não é preciso nada disso. É o conhecimento concreto que tem do terreno. E porque isto depois é confirmado. E é confirmado por quem? Em princípio, há 2 entidades que podem confirmar esta fichazinha. Uma delas será a Junta de Freguesia. Nós acabamos de saber hoje que a Associação Nacional de Freguesias aprovou um protocolo connosco em que prevê que a Associação Nacional de Freguesias vai pedir às freguesias colaborem na emissão destas declarações, a dizer que sim, senhora, que é verdade, aquilo que eles podem confirmar, e obviamente não vão confirmar coisas de saúde, e temos as autoridades de saúde que podem confirmar as coisas relacionadas com saúde, e também estamos a negociar um protocolo com a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública e temos a colaboração das ARS.
Portanto, se estas entidades não puderem, por qualquer razão, se as pessoas que estão a construir projetos não conseguirem ter essas declarações por qualquer razão, podem candidatar-se à mesma e nessa altura a responsabilidade passa para a nossa equipa nacional e vamos ter que ser nós, com a ajuda das regionais, ir lá ao terreno ver se isto se confirma ou não confirma. Eu demorei um bocadinho mais nisto, porque isto é essencial. Para poderem candidatar-se, tem que passar por este passo, saber se o vosso território é elegível ou não é elegível. E o que é o vosso território? É um bairro? É a freguesia? É o concelho? É uma rua? Pois isso está em aberto. Em princípio, o concelho todo é capaz de ser demais, porque pôr estes critérios todos para um concelho inteiro é difícil. Mas pode ser uma freguesia, ou pode ser menos que uma freguesia, pode ser um bairro específico, seja um bairro social ou não seja um bairro social, mas também pode ser uma coisa mais pequena, pode ser uma rua, pode ser um conjunto pequeno de habitações que tenham dificuldades, enfim, cada um, quando começar a construir os seus projetos, é que tem que selecionar o território onde quer trabalhar, onde sente que pode trabalhar e para o qual se vai apresentar o projeto. Como é que nós estamos a tentar identificar estes territórios? Como disse, não há nenhum mapa prévio deles. O que é que nós estamos a fazer? Por um lado, a recolher dados estatísticos e a construir indicadores e a fazer cartografia. A cartografia está a ser produzida, ficará disponível para toda a gente a poder ver no site da Direção-Geral do Território. Por outro lado, tivemos uma ideia que está a correr muito bem. Resolvemos, durante a consulta pública que está a decorrer, ter um questionário no site, um questionário participativo que as pessoas podem ajudar-nos a encontrar estes territórios. E devo dizer que temos centenas de pessoas a indicar territórios em todos os pontos do país. Ao princípio só apareciam territórios na área metropolitana de Lisboa, que é à volta da cidade de Lisboa, e neste momento já temos muitas localizações em todo o país. Não quer dizer que estes territórios que as pessoas estão a assinalar vão todos ter projetos, mas significa que os cidadãos nos estão a ajudar a encontrar os sítios onde efetivamente o programa poderá acontecer. E além disso, as equipas regionais também conhecem o território, conhecem o terreno e também conhecem os sítios que eventualmente podem ter candidaturas. Isto não sei se conseguem ver os pontinhos, mas isto é interessante só para vocês verem a evolução. Em 5 dias, nós no dia 15 de setembro tínhamos uma semana de consulta pública, tínhamos muitos pontinhos encarnados aqui em Lisboa e à volta do Porto e muito pouca coisa no resto do país. Depois, 5 dias depois, já começaram a aparecer muito mais pontinhos, entre os encarnados, que eram os antigos, e os amarelos, que são os novos, e depois no dia 21 já começaram a aparecer muitos mais. Vejam, por exemplo, aqui no Alentejo e no Algarve, aqui esta zona toda, que não tínhamos lá chegado, várias coisas aqui no interior, várias coisas no norte, várias coisas aqui no centro, muito mais preenchido do que nos mapas anteriores. Portanto, isto para vos dizer que tem sido uma ajuda importante, não só para identificar territórios, mas também para nós avisarmos as equipas regionais, e temos-lo feito, a dizer atenção, não estamos a receber nada dos sítios tais e tais, ou da comunidade intermunicipal tal ou tal, para se poder dinamizar candidaturas. Isto agora em números, as respostas recebidas até 15 de setembro, 170, com 127 territórios identificados e 37 concelhos abrangidos, até 20 de setembro 326 respostas com 312 territórios identificados e 61 concelhos abrangidos. Até 23 de setembro, 21 de setembro, aliás, tínhamos, eu acho que aqui é 23, mas enfim, 21, 458 respostas, 403 territórios e 79 concelhos abrangidos, e diz-me agora a pessoa que está a fazer cartografia que de ontem para hoje isto bombou outra vez. Portanto, estamos realmente aqui a ser inundados com a ajuda dos cidadãos para este processo. Quem é que se pode candidatar? Vamos passar agora ao capítulo seguinte. Quem é que se pode candidatar? Isto é muito importante. A primeira regra, nem a escrevi aqui, mas é básica: ninguém se candidata sozinho. Esta é a primeira regra. Nem nenhum cidadão, nem nenhuma entidade se pode candidatar sozinho. Para haver uma candidatura tem que haver uma parceria territorial, uma parceria local. E que ela pode integrar associações, organizações de moradores, coletividades, organizações não governamentais, IPSS, cooperativas, outras entidades da economia social e até grupos informais. Mas então como é que se faz essa parceria? Aqui a regra é simples. Tem que haver pelo menos uma entidade chamada promotora e uma entidade chamada parceira. Pode haver mais, mas uma pelo menos. A promotora tem que ter personalidade jurídica, número de pessoa coletiva, número de conta bancária, ter os impostos em dia, ter eventualmente relação com a segurança social em dia. Nessas condições pode ser promotora. A parceira pode não ter estas características todas, pode não ter personalidade jurídica, pode ser uma natureza informal. E é muito importante que isto aconteça, porque muitas vezes em certos bairros mais vulneráveis não estão lá grandes entidades a trabalhar, mas estão lá os moradores. E os moradores podem juntar-se, criar um pequeno grupo, uma pequena comissão para se associarem ao projeto. E isso é muito valorizado,
porque isto é um programa participativo, não é um programa que cai de paraquedas nos sítios, é um programa em que as pessoas têm que se envolver também. E estamos a divulgar o programa junto aos jovens, temos já um convite da Federação Nacional das Associações Juvenis para irmos apresentar o programa a um grande congresso que eles vão ter agora já em outubro e estão muito interessados em participar no programa. Agora passamos ao capítulo seguinte. Então, o que é que se pode fazer neste programa? Bem, pode-se fazer quase tudo, tem que ser bem fundamentado. Podem ter uma ideia muito brilhante, se não a justificarem bem, não passa. A ideia pode ser menos brilhante, mas se for bem fundamentada e explicada porque é que ela é importante para o território, pode passar. Então, são 5 eixos. Primeiro eixo, saúde. O que é que se pode fazer no eixo da saúde? Por exemplo, promoção de saúde e prevenção de transmissão de doenças infecciosas, designadamente divulgando e apoiando o cumprimento efetivo das normas de orientação da DGS, chama a atenção, por exemplo, junto dos jovens, isto é uma coisa da maior importância, nós vamos frisar muito isto agora nos contactos com as associações juvenis, porque estamos a ter informação que efetivamente é ao nível das pessoas mais novas, que está a haver menos cumprimento das normas, porque as pessoas também estão fartas e os miúdos também têm que viver as suas vidas, como é evidente. Outra coisa que se pode fazer, adaptar e aplicar as normas ao contexto específico. Toda a gente sabe, uma coisa é fazer uma norma geral, outra coisa é depois no concreto saber se aquilo se consegue cumprir ou se não se consegue cumprir, como é que se adapta. Outra coisa que se pode fazer é a proteção da saúde e promoção de estilos de vida saudável. Ainda ontem na sessão do Alentejo, o Dr. Mário Jorge lembrava, por exemplo, alguém propôs que queria fazer um projeto por causa de acabar com barreiras arquitetónicas de pessoas de idade, que, sobretudo passeios mal pavimentados e coisas, as pessoas caíam muito, tinham muitas quedas e fraturavam o colo do fémur e a partir de fratura do colo do fémur tinham problemas muito grandes. E o Dr. Mário Jorge disse, isso é verdade, vocês têm razão, mas atenção, a maior parte das vezes que as pessoas caem em fratura do colo do fémur não é por grandes obstáculos, as pessoas caem porque perdem a força nas pernas e, portanto, é através de ginástica, é através de exercício físico que podem, e de outras formas, que podem defender-se para essas circunstâncias. Enfim, tudo é possível e depende agora das vossas condições e daquilo que quiserem fazer. Finalmente, no eixo da saúde, a possibilidade de responderem a questões concretas que o Plano Local de Saúde, podem perguntar na vossa autarquia se existe um Plano Local de Saúde aprovado e se existir, estudem e vejam, porque pode haver lá coisas interessantes que vocês podem aproveitar para meter no vosso projeto. Eixo social, aqui há inúmeras coisas também que se podem fazer, tudo isto que eu estou a dizer são exemplos, não quer dizer que se possa fazer só isto é completamente aberto. Intervenções de coesão social e promoção da cidadania, que se podem dirigir a faixas etárias específicas, ou por exemplo só às mulheres, ou só aos idosos, o que seja. Iniciativas para a qualidade e segurança alimentar, muito importante. Isto inclui apoio às famílias que estão a passar mal e que não têm bens alimentares essenciais e pode ser financiado no programa. Iniciativas culturais, desportivas ou de relevância comunitária. Já me perguntaram numa das sessões desta semana se podiam ter como parceiro uma banda de música. Pois podem, desde que a banda de música tenha um papel importante no vosso projeto, claro que podem, é muito bem-vinda. Aliás, os agentes culturais neste momento estão com grandes problemas de emprego e, portanto, iniciativas culturais são muito bem-vindas até para que essa gente que está pendurada sem possibilidade de exercer a sua atividade preferida, o faça. Criação de redes solidárias de vizinhança e organizações de moradores, com certeza. Apoio ao processo educativo e formativo, quer seja para jovens e crianças, quer seja para pessoas mais velhas, para promoção do desenvolvimento de cada um. E apoio aos cidadãos, esta parte também é importante, na resolução de situações em matéria de nacionalidade, regularização de documentação, acesso a cuidados de saúde. Tudo isto é de grande importância e pode ser financiado por este eixo social, por este programa através do eixo social. Entramos agora no eixo ambiental, intervenções de qualificação de espaço público e espaço comum. Eu explico a diferença, o espaço público é o que está cá fora das habitações, fora dos prédios, a rua, portanto, ou logradouros, ou o que seja. O espaço comum é o espaço que por exemplo, dentro de um prédio, são as escadas e os elevadores. E se houver um logrador fechado, que seja só pertencente àquelas pessoas daquele prédio, também é um espaço comum, não é um espaço público. Mas muitas vezes, e falo sobretudo dos prédios com elevadores, muitas vezes nós temos situações graves de habitabilidade por os elevadores não estarem a funcionar, por estarem em mau estado, etc. E aí também é possível fazer intervenções. Intervenções para melhoria das condições de ventilação e conforto térmico ou acústico. As condições de ventilação, nós ouvimos a Direção-Geral de Saúde dizer que é preciso, nos espaços fechados, haver boas condições de ventilação, muitas vezes não há e até nas casas das pessoas não há.
E, portanto, será que nós podemos fazer intervenções para melhorar as condições de ventilação, para que as pessoas tenham um ambiente mais saudável nos sítios onde moram, e às vezes em habitações muito precárias? Pois provavelmente podemos, e é isso que o programa pode pagar. Melhoria do acesso seguro a redes de água, saneamento, eletricidade e gás, também é muito importante. Garantia de instalações e procedimentos adequados para cuidados de higiene, pois naturalmente as pessoas são recomendadas que tenham determinados cuidados de higiene, se não tiverem água corrente ou não tiverem casas de banho é mais difícil e infelizmente há territórios que não as têm. Melhoria da limpeza urbana, ações de educação ambiental, soluções de incentivo à mobilidade suave, nós consideramos mobilidade suave andar a pé, por exemplo, ou de bicicleta, antigamente de carroça, mas agora já não. Enfim, há várias maneiras de mobilidade suave, mas todas elas importantes para o ambiente e para a nossa saúde. E, finalmente, a economia circular, que tem a ver com a possibilidade de reciclar materiais que já não estão em uso e que podem ter outras utilizações. O último eixo é o eixo urbanístico, que permite intervenções naquilo que está construído, que podem ser coisas tão concretas como retirar materiais como o amianto, ou escoar gases tóxicos. Eu dou como exemplo muitas vezes, sobretudo nas zonas, às vezes até nas aldeias, lareiras, as pessoas agora vem o inverno, começam a aquecer as lareiras e começamos a ter intoxicações como monóxido de carbono, porque a lareira não fuma bem e as pessoas acabam por ter problemas. Portanto, temos que ter aqui atenção a isto, é um ponto importante e também é uma defesa da saúde e até da vida das pessoas. Regularização de questões urbanísticas, às vezes até não são questões muito complicadas, às vezes há problemas com a Câmara ou com a freguesia, porque estão a utilizar um determinado espaço que não podem, ou estão a utilizar um terreno que não podem, estas coisas, pode haver um projeto para negociar uma solução para essas situações e que envolva isso também. Instalação ou melhoria de equipamentos desportivos, culturais ou de relevância comunitária, com certeza. Melhoria das acessibilidades para as pessoas com mobilidade condicionada, já falei disso. E intervenções em habitações não permanentes, por exemplo, os contentores que hoje em dia em alguns sítios do país alojam trabalhadores que estão na agricultura, precários na agricultura, muitos deles muitas vezes imigrantes em condições muito más, e outras situações que conhecerão. Poderia falar também de acampamentos de populações de comunidade cigana ou outras situações que efetivamente são precárias e que podem ser melhoradas. Vamos passar ao capítulo seguinte. Quem é que nos vai avaliar? Quem vos vai avaliar os projetos? Quem vai avaliar os projetos é um júri, são 5 pessoas efetivas e 2 suplentes, e os critérios, o júri, como eu já disse, já está escolhido, mas estamos à espera que ele seja homologado para o divulgar, são pessoas independentes e que não foram indicadas nem por nenhum ministro, nem por nenhum secretário de Estado, foram indicadas pelas nossas equipas e estão, portanto, à espera só da homologação. Como é que vão avaliar os projetos? Em primeiro lugar, a pertinência, isto é, o projeto que estamos a fazer responde ou não responde aos objetivos do programa e aos problemas do território. Isso é logo a primeira coisa. A segunda coisa, a participação. Este critério é muito importante. Eu tenho recebido muitos mails de entidades que dizem nós queremos fazer um projeto tal, no sítio tal, fazemos isto, fazemos aquilo, prestamos este serviço e aquilo, e eu pergunto sempre, então e a participação das pessoas? Vocês vão prestar um serviço às pessoas e as pessoas que vão receber o serviço estão a participar em alguma coisa? É porque se não estão a participar, este critério não vai pontuar e a candidatura fica prejudicada. Portanto, tenho que pensar também nisso. Qualidade da candidatura, aqui não é qualidade técnica, não é uma coisa XPTO toda bonita, é qualidade em termos que é coerente, pode até ser uma coisa muito pequenina, mas que é coerente, é consistente, está bem explicada, está bem fundamentada e é execuível, quer dizer, consegue-se fazer. Não vale a pena estar a colocar na candidatura coisas que não se sabe se consegue fazer ou não. Eu dou aqui um exemplo, porque já apareceu em sessões. Por exemplo, pessoas que moram em bairros municipais perguntam se podem fazer obras no bairro municipal. Bom, tem que ter autorização da Câmara para fazer obras no bairro que pertence à Câmara. E se calhar, enquanto estão a fazer o projeto, não vão ter tempo de ter essa autorização. Aquilo que nós temos aconselhado é, se vocês quiserem fazer isso, no vosso projeto, a primeira coisa do projeto vai ser negociação com a Câmara para ter a autorização para fazer a obra que vocês querem fazer. Isto é muito importante, porque senão o projeto não avança. Se não tiverem esse problema resolvido, o projeto não avança. Isto é apenas um exemplo. Originalidade e potencial inovador do projeto. Depois, o potencial de continuidade e sustentabilidade, que também é extremamente importante. Isto é, há coisas que acabarão quando acabar o programa, no final do ano que vem, sei lá, se estão a contratar pessoas para prestar um serviço e a pagar essas pessoas todos os meses, quando acabar a verba do programa não vão poder continuar a pagar. A menos que tenham constituído alguma pequena empresa ou uma startup, como agora se diz, muito fina, que possa depois conseguir desenvolver coisas bonitas a partir daquilo que aprenderam e desenvolveram durante o projeto. Isso também pode acontecer e já tem acontecido e fazem-se coisas muito engraçadas. Quanto à sustentabilidade, naturalmente,
Se fizerem coisas como uma intervenção física vai continuar, não é deitada abaixo no fim do programa, mas resta saber se ela é ambientalmente interessante ou se vocês propõem uma coisa que contraria as normas ambientais. Tenham isto em conta, porque têm que se fazer coisas que tenham, do ponto de vista ambiental, económico e social, alguma sustentabilidade. E, finalmente, uma coisa que vai valorizar os projetos que a tiverem, que é quem estiver, se houver envolvimento dos serviços ou autoridades de saúde locais no projeto, isso é pontuado positivamente, é importante, porque isto é um programa de bairros saudáveis, volto a lembrar. Então, o que é que podemos fazer agora? Para já, se quiserem, até domingo, até à meia-noite de domingo para segunda, portanto, podem participar na consulta pública, que fecha no domingo. E como é que o fazem? Vão ao site bairrossaudáveis.gov.pt, logo na página inicial aparece uma barra verde que diz consulta pública tal, ver mais. Clicam aqui e vão parar à página da consulta pública, e nessa página da consulta pública vão ter que escolher uma das duas coisas. Ou querem falar do projeto de regulamento, ou querem responder ao questionário participativo. Qualquer das duas é possível. Para falar do projeto de regulamento, mandam um mail a dizer o que é que acham. Para o questionário participativo, clicam aqui e é só responder àquelas perguntinhas que lá estão. O questionário é anónimo e, como já disse, é muito importante as respostas que estamos a receber, e vamos analisar tudo isto, e para a semana já teremos um relatório da consulta pública com os resultados, inclusivamente com as alterações ao regulamento que nascem nesta consulta pública, não só através deste meio, mas nestas sessões também têm aparecido sugestões e propostas importantes para alterarmos o regulamento e fazermos um regulamento que seja mais adequado. Eu estou a terminar, queria só dizer como é que se faz uma candidatura em 7 passos. A primeira coisa, como eu já disse, escolher bem o vosso território de intervenção. Territórios muito grandes podem ter problema, porque podem depois não conseguir comprovar que nesse território muito grande existe aqueles 3 daqueles 7 critérios de elegibilidade que eu vos falei ao princípio. Portanto, escolham bem o vosso território, com esta ideia: cada entidade promotora ou cada projeto, cada entidade ou cada parceria só pode apresentar um projeto por freguesia. Portanto, se quiserem fazer vários projetos, tem que ser freguesias diferentes. Isto é importante. Nós, no atual projeto de regulamento, temos lá um projeto por território, mas como os territórios, a definição deles é tão incerta, é melhor pormos uma coisa certa. Freguesia, toda a gente sabe o que é e quais são os seus limites. Portanto, um território, um projeto por freguesia. Mas isso não impede a mesma entidade de fazer projetos noutras freguesias. Portanto, há pessoas que podem estar interessadas em fazer um projeto que abrange várias freguesias, aí não há problema nenhum. Segundo ponto, se o território cumpre pelo menos 3 das 7 condições, portanto, aquilo que eu vos mostrei há pouco, aquela fichinha, ver bem, é o artigo 8º do regulamento, olhem bem para aquele artigo 8º e vejam se por ali abaixo conseguem garantir que pelo menos 3 sims aparecem ao longo daquelas alternativas todas. Terceira coisa, construir uma parceria local com os moradores e a procurar parceiros. Às vezes é difícil envolver os moradores, estou-me a lembrar, por exemplo, um projeto de apoio domiciliário a idosos isolados, não é fácil envolver os idosos isolados num projeto destes, mas se calhar é possível arranjar uma maneira qualquer, ou através de familiares, ou através de alguma associação que os represente, ou alguma entidade que os represente, conseguir esse envolvimento. Noutros casos, são mesmo bairros com muita gente e é relativamente simples arranjar uma comissão, um grupo ou uma associação de moradores que possa participar. Quarto passo, falem com a junta de freguesia e com a autoridade de saúde. Se tiverem dúvidas de saber qual é a vossa autoridade de saúde, vocês mandem um mail para nós, já vou dizer qual é o mail, que a gente encaminha para a equipa regional que vos vai dar estes contactos todos, para vocês saberem a quem é que devem falar. Isto é importante. Como nós precisamos que as juntas ou as autoridades de saúde confirmem algumas das vossas informações, é importante começar a criar esta relação para poder conseguir isso. Quinto passo, comecem a falar entre vocês. O Tiago Mota Saraiva tem dito, e com razão, estamos em contingência, é um bocado difícil fazer um processo participativo numa altura em que estamos todos fechados, ou relativamente fechados, mas podemos falar uns com os outros, há telemóveis, há encontros nos locais de trabalho, há encontros nos sítios onde moram, mesmo com poucas pessoas. Comecem a pensar o que é que realmente gostavam de fazer e as medidas que dentro daquilo que gostavam de fazer, que vocês acham que podem ser feitas e quantas pessoas é que vão precisar para as fazer. Isto é importante, começarem a pensar nisto. E finalmente, assim que abrir o procedimento concursal, podem logo registar-se. Mesmo que ainda não tenham o projeto definido, registam-se, que é para terem acesso ao formulário e saberem o que é preciso. O formulário só é acessível para quem se registar. O formulário não é download para toda a gente, é só mesmo para quem estiver registado. Por isso é que eu estou a dar esta indicação.
E, enfim, as ideias vão nascer e vão aparecer. Há uma coisa que eu não disse e que eu queria dizer: os projetos são financiados, eu saltei o capítulo do financiamento, mas é isto que eu tenho que dizer, o máximo que cada projeto pode ser financiado é 50 mil euros. As pessoas têm que escolher, os parceiros têm que escolher se querem fazer um pequeno projeto. Por exemplo, as associações de Venise disseram que o que queriam eram pequenas coisas, portanto, um pequeno projeto até 5 mil euros é uma tipologia possível. Ou então, um serviço específico só aquele serviço, apoio domiciliar aos idosos, por exemplo, ou apoio às crianças fora do tempo escolar, o que seja. Um serviço à comunidade. Um serviço à comunidade é um projeto que pode ir até 25 mil euros e dá para pagar salários e alguns elementos que precisem para esse serviço. A terceira hipótese, querem um projeto mais complexo, um projeto que abranja várias coisas, pode até ser dos vários eixos que eu falei, aí já podem ir até aos 50 mil euros. Portanto, têm que ver aquilo que querem e aquilo que acham que são capazes de fazer, porque quem vai fazer os projetos que forem aprovados não são as autarquias, nem as freguesias, nem somos nós, quem vai fazer são as próprias pessoas que os propuseram. Portanto, ao propor uma coisa, saibam que são vocês que a têm que fazer. E, portanto, isto é importante compreender esta lógica do programa. E pronto, e estou a terminar dizendo-vos que alguma dúvida, eu podia dar aqui os mails da equipa regional, dos mails todos, mas eu acho mais simples para fixarem. O mail é geral@bairrossaudáveis.gov.pt, que é também o mail que está no nosso site. Mandem para aqui que nós temos um bom secretariado, depois distribui imediatamente o mail para quem tem que lhe dar resposta e fazer o que é preciso ser feito. E contem connosco. E muito obrigada e vou interromper o compartilhamento da tela. Muito obrigado, Helena. Só gostava de perguntar à Catarina se ela nos sabe dizer quantas pessoas temos neste momento no Facebook. 42. 43 pessoas. Sim. Muito bem. Já temos aqui várias perguntas, mas eu passaria a palavra rapidamente ao António. António. Olá a todos, boa tarde. O meu nome é António Moraes, sou médico de saúde pública no Departamento de Saúde Pública da ARS Centro, portanto, com responsabilidades na área da saúde em toda a região centro. Serei o ponto focal de todas as candidaturas que queiram conversar comigo sobre os vários projetos que englobem o eixo da saúde e não só, também os outros. E dizer-vos que temos possibilidade de colaborar com todas as pessoas que queiram candidatar-se, nomeadamente através da nossa dispersão geográfica e das nossas várias equipas que estão no terreno. Há unidades de saúde pública em todos os agrupamentos de centros de saúde, que ao fim e ao cabo são um conjunto de conselhos, uns maiores que outros, mas com algum grau de proximidade entre si. Essas autoridades de saúde, de facto, neste momento estão assoberbadas de trabalho por causa do Covid, mas temos muitas outras equipas que até se calhar mais do que as autoridades de saúde conseguem estar dentro da comunidade. E são essas que conhecem o terreno mais até e melhor e que interagem com a população e que podem ser um bom elemento de colaboração com qualquer tipo de candidatura. Temos as equipas de saúde escolar que estão muitas vezes ligadas também com a unidade de saúde pública e com as UCCs. E essas equipas de saúde escolar fazem-nos a ponte para uma das perguntas que foi aqui já colocada, que era uma pena de facto que o Ministério da Saúde, da Educação não estivesse englobado, e nós temos essa possibilidade, a partir das equipas de saúde escolar, de conseguir puxar todos os elementos do Ministério da Educação que queiram e que tenham possibilidade, know-how, que tenham e conhecimento de situações críticas, não só na área da saúde, mas também muito na área social e de carências familiares, de carências individuais, por toda a sua comunidade mais próxima, porque as escolas conseguem perceber a inserção, conseguem ter o conhecimento do tipo de sociedade e das pessoas que habitam e que convivem nas suas áreas específicas. Além disso, além da saúde escolar, temos as unidades de cuidados na comunidade que interagem também muito, elas próprias também interagem com as escolas, mas interagem com a população em geral. Tem muitos programas que são desenvolvidos com idosos, muitos programas que são desenvolvidos com jovens e podem também ser uma base de apoio para quem se quiser
candidatar ao nosso programa. Há também nos centros de saúde, e em todos os centros de saúde temos, salvo raras exceções, unidades de recursos assistenciais partilhados, ou seja, temos psicólogos, temos o serviço social no centro de saúde, que também eles têm um conhecimento muito razoável, e então o serviço social tem um conhecimento vastíssimo das situações de carência em proximidade e que podem ser também solicitadas a sua colaboração em quem quiser estabelecer algum tipo de parcerias e algum tipo de candidatura. É lógico que não podem ser eles próprios a promover nenhum tipo de candidatura, mas podem ser uma base de informação e uma base de apoio para a sua constituição. Estas equipas estão por nós a ser neste momento informadas do programa. Algumas delas, ou muitas delas, foram convidadas para estar hoje aqui connosco e, dada a extensão geográfica, eu tentei pelo menos convidar uma ou duas de cada um dos distritos, nomeadamente a Covilhã, Castelo Branco, Guarda, que estão mais no interior, Aveiro, Coimbra, Leiria e Viseu. Não sei se estão no Facebook, que não tenho acesso, mas há possibilidade de estas equipas interagirem com a comunidade e informarem melhor a comunidade das possibilidades de candidatura. Estas unidades de recursos assistenciais integrados contêm-se o serviço social, os psicólogos, nutricionistas, que têm também uma importância fulcral naquilo que são os programas de promoção da saúde, de prevenção de doenças crónicas, e que de certeza vão conseguir eles próprios dinamizar grupos que conseguem fazer projetos muito interessantes nesta área, porque a área da mobilidade é fundamental, como o Mário Jorge disse, não são só os passeios que têm de ser arranjados, é pôr toda a gente a fazer caminhadas, é melhorar as condições para praticar o ciclismo dentro das cidades e fora das cidades, as ciclovias são fundamentais. E a própria administração no seu todo, como uma grande instituição, pode também ter um papel fundamental. Não está cá connosco hoje o Bernardo da CCDR, mas nós temos também parcerias que foram assinadas pelo anterior Ministro da Saúde com 49 ou 48 câmaras municipais da região centro, através das CIMs, precisamente nesta área. Portanto, eles têm um know-how com estas equipas que foram formadas para potenciar a prática do exercício físico, a alimentação saudável. Há projetos interessantíssimos que estão nas escolas e que podem ser passados para a comunidade, porque como, por exemplo, o menor sal, a redução do sal nos alimentos, a alimentação saudável, as sopas, todos esses pequenos projetos que estão inseridos hoje em dia na comunidade escolar, mas que podem ser alargados a outras entidades e que podem ser objeto também de algum tipo de candidaturas. É lógico que muitas vezes nós os dados de saúde não os temos por bairro. Portanto, pode ser, quem se quiser promover candidaturas apenas de bairro, somos capazes de não ter tanta facilidade de colaborar, mas com certeza a nível de freguesia ou a nível de concelho sim, é muito fácil, e de agrupamento de centros de saúde muito mais, mas a nível de freguesia ou de concelho conseguimos colaborar com essas pessoas que queiram apresentar candidaturas. Por outro lado, podemos também fazer um chapéu maior, de maior amplitude, mas com a possibilidade de selecionar clusters, fazer tipo uma picagem de situações críticas que podem ser englobadas num projeto já desse tamanho, de freguesias, de conjunto de freguesias, de um concelho inteiro, porque as nossas divisões, as nossas unidades não são tanto por bairro, embora as tais extensões de saúde, mas essas têm dificuldade em interagir. As unidades de saúde, os CCs, unidades de saúde familiar, os SFs, os CSP,
digamos assim, num nível um bocadinho maior, mais até do que uma freguesia. E temos essa capacidade, certamente, de colaboração. Nós temos capacidade de expressão de informação dentro dos serviços de saúde. Todas as unidades vão receber e já estão a receber informação básica que vos foi disponibilizada pela Helena e estarão com certeza todos disponíveis ou minimamente disponíveis, dadas a dificuldade agora com o Covid, mas pelo menos com capacidade de vos receber, de conversar e de dar algum suporte neste género de candidaturas. E já estou, se calhar, a falar demais. Estou disponível para as perguntas que quiserem fazer da área da saúde e teremos, certamente, a nível local ou a nível de cada um dos agrupamentos de centros de saúde, pessoas que estão imbuídas deste espírito e que podem ajudar a nível local. Tiago. Tiago, perdeste o som? Perdeste a rede? Muito obrigado, António. Eu tenho a impressão que estou aqui com umas dificuldades esta parte final de rede, mas passo já a palavra rapidamente. Nós temos várias perguntas já. Atenção, reforço esta ideia que já disse desde o início. As pessoas que nos estão a ver no Facebook e a ouvir podem ir colocando questões que depois irão sendo respondidas. E agora passo a palavra à Paula Antunes. Olá, boa tarde a todos. Eu vou ser muito rápida, enquanto representante do Instituto de Emprego e Formação Profissional, e uma vez porque as questões relacionadas com o emprego são também muito importantes para que possamos ter saúde, porque a saúde não é só a ausência de doença física e a tranquilidade que dá a podermos oferir rendimentos ao final do mês para fazermos face, por exemplo, às nossas despesas. Isso também contribui para o nosso bem-estar. E o Instituto de Emprego e Formação Profissional, neste programa, pode contribuir, sobretudo, no eixo económico e em ações que, por exemplo, tenham a ver com a capacitação e a criação do emprego local, designadamente na área social e no empreendedorismo local, sempre com uma perspectiva de sustentabilidade para a comunidade. A integração em ações de formação profissional que permitam a certificação dos formandos e que se adequem quer às necessidades das pessoas, quer às necessidades locais do tecido económico. A criação de sistemas experimentais de produção, aquisição e troca de bens e serviços essenciais, a recuperação de ofícios antigos ou a criação de novos, com apoio e alavancagem de novas formas de cooperativismo. Há programas específicos nesta área no âmbito das artes e dos ofícios tradicionais. Outra questão relativamente à qual o Instituto de Emprego pode dar o seu contributo tem a ver com a reabilitação profissional de pessoas com deficiência e no eixo urbanístico pode ser chamada a dar os seus contributos no que diz respeito às acessibilidades, quer dos locais de trabalho, quer do espaço público. Basicamente são estes os nossos contributos. Estamos aqui com a disponibilidade que temos que estar para contribuir, para responder às dúvidas, às questões, para ajudar na elaboração dos projetos, quem entender que de facto vai apresentar projetos que tenham a ver sobretudo com estes dois eixos, com o económico ou com o urbanístico, nesta questão das acessibilidades. Obrigada. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, tenho o on, sim. A Duzinda Henriques, por favor. Microfone. Então, boa tarde às pessoas que nos estão a seguir através do Facebook. Vou apenas, e como representante do Ministério da Agricultura, na equipa da coordenação regional, tentar responder a uma questão que se pode colocar a quem está a ouvir. Sendo este um programa dirigido aos bairros, o que é que a Direção Regional de Agricultura está aqui a fazer?
De facto, esta situação de pandemia que estamos a atravessar veio dar ainda maior visibilidade a situações já existentes de grande vulnerabilidade, que se agravou e evidenciou a preocupação das pessoas em matéria de alimentação, sobretudo de alimentação saudável e sustentável. Por um lado, a preocupação dos produtores locais em escoar os seus produtos e dos consumidores em conseguir produtos de qualidade e a preço justo. Toda esta questão da agricultura sustentável e saudável já estava na preocupação daqueles que no Ministério da Agricultura trabalham nesta área, e é inegável que neste momento faz parte da agenda de vários ministérios, inclusivamente o Ministério da Saúde, da Educação, e está na ordem do dia. Trata-se de uma área vital quando se fala de saúde pública e quando se fala de saúde pública, de sustentabilidade e preservação do ambiente. Por outro lado, as situações de pobreza levam normalmente ao consumo de produtos de menor qualidade, situação que iniciativas como as que se podem desenvolver no âmbito do programa Bairros Saudáveis podem minimizar. É exatamente a este nível que parece importante o contributo da Direção Regional, portanto do Ministério da Agricultura, através das suas direções regionais, para iniciativas como, por exemplo, hortas coletivas dinamizadas por jovens, estudantes e não só, eventualmente em ligação com escolas de ensino superior ou ensino profissional, ou escolas de ensino profissional agrícola, que possam servir de experiências piloto para depois virem ser disseminadas em várias zonas mais vulneráveis. Também há ações de sensibilização para outras formas de produção, como por exemplo a produção biológica integrada e outras, eventualmente em ligação com produtores agrícolas familiares locais. Também experiências sobre novas formas de comercialização de produtos, tais como circuitos curtos de comercialização, novas redes e plataformas online, etc. Por outro lado, a educação para a qualidade dos produtos e para a tomada de opções de consumo conscientes, nomeadamente chamando a atenção para os perigos da utilização de fitofármacos nas hortas e nas explorações agrícolas. Também chamar a atenção para evitar o desperdício alimentar que todos nós conhecemos, quando, por outro lado, ele faz falta em na casa de muitas pessoas. Também outro exemplo de eventuais iniciativas que possam aparecer neste âmbito do projeto do programa Bairros Saudáveis, como, por exemplo, a criação de pequenas lojas, mercearias coletivas ou postos de venda de produtos frescos, locais e sazonais, a preço justo, quer para produtores, quer para os consumidores dos bairros, eventualmente centros históricos das cidades, onde, como sabemos, vive muitas vezes muita população idosa com mais dificuldade de acesso a estes bens. Por outro lado, e para terminar, para além dos nossos técnicos sediados nas várias estruturas locais da Direção Regional, contamos também com a colaboração dos grupos de ação local, com quem já trabalhamos em rede em várias medidas do Programa de Desenvolvimento Rural e em ações relacionadas com circuitos curtos de comercialização, na promoção e preservação da dieta mediterrânica, que, como é sabido, é considerada pela OMS como fundamental para uma alimentação saudável. Para isso, sensibilizamos os responsáveis pelo desenvolvimento destes planos de ação local, para que, e sempre que possível, possam articular os apoios que têm no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural, com iniciativas que venham eventualmente a aparecer no âmbito deste programa
bairros saudáveis, nomeadamente no eixo económico. E, de facto, aqui no eixo económico podem ser apoiadas iniciativas de capacitação e criação de emprego local, quer em áreas como aquelas que referi atrás, quer também em ações de formação, que em colaboração e eventualmente até com o Instituto de Emprego, em áreas relacionadas com a produção, esta questão da comercialização de produtos agrícolas saudáveis, pequenas experiências que poderão ser feitas e dinamizadas exatamente com os estudantes das escolas ligadas a esta área, e, eventualmente, também a dinamização em novas formas de cooperativismo multissetorial. Isto são apenas alguns exemplos de intervenção que podem ser articulados com todas estas áreas que estão aqui a ser discutidas hoje. Muito obrigado, Zinda. Eu já vou passar a palavra à Manuela Veloso, vou só fazer uma coisa, porque nós já temos várias perguntas e pessoas que já colocaram há algum tempo. Portanto, eu propunha-se só que se respondesse agora às primeiras 4, 5 perguntas, só porque os comentários que vão sendo colocados no Facebook depois geram outros comentários. Portanto, vou só intercalar, faço as primeiras 4, 5 comentários e depois passarei a palavra à Manuela. Luz Pedroso faz o comentário que uma pena não estar incluído o Ministério da Educação, que de facto já foi referido pelo António. Pedro Quintas pergunta quem é o elo de ligação a nível da região centro, resolve-se rápido, sou eu próprio, Tiago Mota Saraiva. E o elo de ligação da coordenação regional e depois toda a coordenação da coordenação nacional com a coordenação regional e depois toda a coordenação regional relaciona com todos os órgãos do Estado. Terceiro comentário, Sara Rocha. No caso dos critérios de elegibilidade 3, devemos colocar o número de pessoas conhecido naquele território, em particular visado pelo projeto? É preciso indicar fonte? Helena, quer responder? Eu respondo com muito gosto. Nós, efetivamente, não vamos pedir que as pessoas coloquem o número exato das pessoas que têm, porque isto não é um programa, não estamos a fazer um rastreio à população. Estamos apenas a pedir uma avaliação qualitativa. Há territórios, por exemplo, onde há uma grande concentração de pessoas que têm doenças cardiovasculares, ou obesidade, ou diabetes, ou não sei o quê, ou pessoas de idade, isso é relativamente simples, quem mora lá sabe que isso acontece, ou territórios onde há uma população mais jovem que não tem esse tipo de problemas de saúde. Portanto, a obesidade também atinge os jovens, mas seja como for, a resposta aqui é uma resposta qualitativa, e não é preciso indicar a fonte, é apenas preciso indicar a apreciação que os moradores ou as pessoas que estão a organizar o projeto fazem do território onde querem trabalhar. Há um comentário a seguir que é, quanto ao território visado, em vez de ser uma rua, bairro ou freguesia, pode ser o território abrangido por um conjunto de organizações, ou seja, o território corresponde ao conjunto dos beneficiários de um conjunto de organizações. É a pergunta da Sara Rocha. Sara, poder pode, mas repare que isto é um programa participativo, portanto o programa não é para dizer, um conjunto de organizações vocês agora vão ter dinheiro para fazer o vosso trabalho, não é disso que estamos a falar. Para haver um conjunto de organizações que façam um projeto em conjunto para se dirigir a um conjunto de beneficiários, esses beneficiários também têm que participar. E, portanto, a escolha do território também passa por isso. Isto não é uma coisa só de financiar organizações, é sobretudo para chegar às comunidades, para chegar aos territórios. Portanto, o papel das organizações é muitíssimo importante, mas é preciso fazer nascer vontade de participação de quem recebe a ajuda. Mesmo a nível das pessoas de idade, há muita gente capaz de ajudar, há muita gente com vontade de ser útil. E, portanto, vocês tenham isso em conta quando apresentarem um projeto, porque senão ele é desvalorizado no critério da participação. Helena, já agora respondemos aqui a outro comentário da pergunta da Sara Rocha, que se o projeto financia ou não bens alimentares, sim, pode financiar no âmbito de uma candidatura de bens alimentares. E agora vou já também passar a palavra à Manuela Veloso, da Segurança Social de Coimbra, e pedi a brevidade porque nós já estamos aqui com uma lista de coisas para responder e de perguntas. Portanto, Manuela, obrigado. Rápida também. A nível, eu vou focar mais no eixo social, como é óbvio, e para dizer também que teremos sempre a ajuda em cada concelho. Nós temos uma técnica de acompanhamento, uma técnica de serviço social que faz o acompanhamento do concelho. E,
portanto, os projetos que venham a existir podem também sempre ser auxiliados pela técnica. São técnicas que conhecem muito bem o terreno, que batem o terreno do ponto de vista social a miúdo, portanto, que têm conhecimento dos casos sociais que existem, elas podem ser uma grande mais-valia e serão, com certeza, na ajuda das pessoas à idealização dos projetos. Sendo que eu, por acaso, estive a pensar em algumas vertentes que podem ser equacionadas a nível destes projetos. E penso, nós temos conselhos com refugiados, com requerentes de asilo, e às vezes falta-lhes um espaço onde eles possam ser integrados do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista linguístico. Eles chegam a um território com uma cultura completamente diferente, que eles não conhecem, e é preciso conhecê-la também, porque às vezes exige deles, então, mas eles estão cá, têm que cumprir as nossas regras, mas porquê se não os conhecem? Portanto, há todo este processo de integração que seria bom ser feito. Pode ser um grupo local, até um grupo de jovens, que eles têm muita imaginação nisso, que procurem um espaço e o dinamizem, onde possam colocar estas pessoas e integrá-las culturalmente, linguisticamente, socialmente. Depois, e houve uma coisa que até já falei naquela sessão da quarta-feira à noite com a Universidade de Aveiro, que é, eu conheço em Coimbra, mesmo na zona da Baixa, e portanto podem ser identificados territórios de pessoas que vivem em espaços exíguos, já há bocado falava-se na exiguidade dos espaços ou na desadequação severa dos mesmos. Há famílias monoparentais a viverem num quarto em que não tem uma casa de banho dentro do quarto. A casa de banho é fora e serve vários quartos. Chega-se ao extremo das crianças não terem um sítio para abrir um livro para estudar. E eu sei até de uma instituição que se deu uma sala. Mas por que não fazer isto ao abrigo deste programa? Por que é que não será possível criar e dinamizar espaços que ajudem estas crianças a ter um espaço de estudo que não têm onde habitam? E, por outro lado, se estas crianças não têm um espaço para abrir um livro, maiormente terão acesso às novas tecnologias que às vezes, e que são normalmente exigidas neste momento em termos de ensino. Então elas partem logo em situação de desvantagem. Por que não haver um projeto que crie um espaço onde estas crianças também possam ter acesso a essas novas tecnologias? A nível mais dos concelhos do interior, mas também a nível também do litoral. Nós sabemos que existem pessoas em isolamento. E nós estávamos a pensar, eu estava a falar aqui com os colegas um dia destes, mas porquê é que não pode este programa poder, por exemplo, arranjar um espaço em que se faça atividades de lazer online? Ou seja, porquê é que não se projeta um filme, uma peça de teatro? Porquê é que não se faz uma visita virtual a um museu? Que era giríssimo. E até depois criar chats onde as pessoas pudessem, com espírito crítico, também comentar o que viram e manifestar o seu interesse, manifestar também a sua visão do que viram e efetivamente ainda darem contributos para outros programas, eventualmente. Há outra coisa que às vezes as pessoas, nós aqui nesta área sentimos muito. Às vezes há muitos agregados familiares que são ajudados, e vocês sabem, são subsidiados pela Segurança Social, nomeadamente a nível do rendimento social de inserção. O que é que lhes falta muitas vezes? Além do mais, é capacitação em termos da organização doméstica. Não têm. E porque é que também não poderíamos criar aqui este programa? Poderia ter projetos que tivessem esse objetivo, capacitar as pessoas em termos de economia doméstica, em termos de organização doméstica. Seria muito importante também, porque só com estas capacitações, provavelmente eles um dia sairão desta condição de subsidiados. Veria também aqui com bons olhos a criação de equipas de apoio. Também teria aqui, obviamente, que teria que ter aqui a intervenção da saúde, seria uma intervenção conjunta. O apoio psicológico ou psicoterapêutica, na sinalização de situações de isolamento em que já se degradou a parte da saúde mental. Portanto, tudo isto foram ideias que tirámos em conjunto, que as nossas técnicas também contribuíram, obviamente. Elas conhecem o terreno como ninguém.
Reparem que elas estão no terreno a acompanhar instituições do setor social, populações, estão nas CPCJs, elas conhecem muito a realidade dos concelhos. Acho que elas serão uma mais-valia na ajuda a estes projetos e estes são alguns eixos que eu entendo que poderiam ser aproveitados. Obrigada. Muito obrigado, Manuela. Pronto, nós já temos aqui um leque bastante alargado de questões. E vou começar da questão que a Ana Brazião levanta relativamente à intervenção em território alargado como um concelho, e julgo que a Helena também já referiu isto, que é um concelho ou uma região é motivo de exclusão. Helena, quer responder a isto? Eu respondo com gosto. Evidentemente que fazer um projeto para um concelho todo é uma coisa que não é propriamente a vocação deste programa. Este programa dirige-se a territórios, apesar de tudo, mais pequenos. Mas se for um concelho onde efetivamente se verifica em todo o concelho uma situação específica que atinge uma data de pessoas e há um projeto que pode dirigir-se, isso pode ser apresentado. Não é um motivo de exclusão a partir, tem que ser bem fundamentado. Normalmente os concelhos não são homogéneos. Portanto, vocês têm num concelho, têm os territórios com mais dificuldades e outros com menos dificuldades. Se meterem o concelho todo, já não vão conseguir cumprir aqueles critérios, 3 daqueles 7 critérios para o concelho todo. Será difícil, mas pode acontecer. Admito que em alguns concelhos isso aconteça, mas creio que é capaz de ser uma escala demasiado alargada para aquilo que o programa pode fazer e para o objetivo que é de facto chegar à proximidade das pessoas. Não é só ter serviços que vão oferecer-se às pessoas, é chegar lá, as próprias pessoas serem envolvidas. Isto para nós é extremamente importante. A pergunta que vem a seguir, da Ana Brazião, se quiseres eu posso continuar, Tiago. Sim, exatamente. É se os beneficiários diretos têm que ser identificados em candidatura ou numa primeira fase podem ser identificadas características dos potenciais beneficiários. Vamos lá ver. Na candidatura têm que identificar as entidades que a promovem, portanto, a promotora e os parceiros. Têm que identificar a quem é que isto se dirige. Não vão dizer em concreto é o senhor A, senhor B, senhor C, mas tem que dar uma ideia de quem é que isto se dirige. Não é as características dos potenciais, é quem é que se dirige. Estão a dirigir-se, por exemplo, a uma população toda que vive numa determinada zona, estão a dirigir-se a uma população que está mais dispersa em situações diferenciadas, estão a dirigir-se a um grupo de jovens ou uma camada mais de etária específica, estão a dirigir-se a uma camada etária específica de idosos, estão a dirigir-se, por exemplo, a um público de imigrantes ou até de refugiados. Isso tem que ser identificado, que é para a gente perceber se o projeto faz sentido para os beneficiários. Não se esqueçam, o ideal é que os tais beneficiários, os futuros beneficiários disto, sejam eles próprios também envolvidos. Mesmo nestes projetos para refugiados ou para imigrantes, há associações dessas pessoas que estão no terreno e que estão a trabalhar. Podem não estar em todos os locais do país, mas existem, pelo menos a nível nacional. E é possível obter esses contactos. Através do Alto Comissariado para as Migrações, também que colabora connosco, é possível obter o contacto dessas associações, para tentar envolver essas pessoas. Associações que falam as línguas que alguns de nós não falamos. E, portanto, é muito importante ter isso em conta. A Luz Pedroso faz aqui mais uma pergunta. Pode ser um projeto dirigido a uma população específica como crianças e jovens com doença crónica cancro, para ajudar na reconstrução e melhoramento da sua casa? Pode. Apoio pedagógico quando tem que estar em casa? Pode. Isto abrangendo um território mais alargado? Pode. Pode, evidentemente, mas lá está. Tem que ser num território, não é especificamente um programa dirigido às crianças que têm cancro, é um programa dirigido às crianças que têm este problema e que vivem em condições mais difíceis, porque têm más condições de habitabilidade ou porque os pais têm poucos rendimentos ou por aqueles outros critérios que eu há pouco vos disse. Portanto, tem que ter sempre em conta que este programa dirige-se às comunidades mais vulneráveis, não só do ponto de vista de saúde, mas do ponto de vista de condições, qualidade de vida e rendimentos e tudo mais. Eu ia continuar porque temos aqui mais questões. Deixa-me cá ver, julgo eu que a questão seguinte era alguém do Serviço Executivo GACC, Exatamente. que eu não sei o que é. Queres tu responder a isto, Tiago? Exatamente. Queres tu responder? Responda, é sobre os endereços eletrónicos. Há uma pessoa que pergunta se pode obter os endereços eletrónicos das entidades interlocutores do ponto focal regional, de vocês todos da equipa regional que estão aqui. Claro que pode. Nós só não pusemos esses endereços todos aqui no Facebook ou aqui no PowerPoint para não estarem a tomar nota de uma data de endereços. A maneira mais rápida é mesmo mandar um mail para o geral e dizer nós mandamos os endereços todos na volta, não tem qualquer problema. É mais rápido para fixarem, é só por isso.
Portanto, estão acessíveis, ainda agora tivemos o testemunho deles todos a dizer que estão acessíveis para colaborar e para dar todo o apoio que é preciso. A Sara Rocha pergunta, lá está, uma pergunta que tem a ver um bocadinho, estou a ver que esta pergunta está a aparecer com muita insistência. Em vez de ser uma rua, um bairro ou freguesia, pode ser o território abrangido por um conjunto de organizações, ou seja, o território que corresponde ao conjunto dos beneficiários de um conjunto de organizações. E ela até dá um exemplo. Se forem 3 organizações que prestam apoio alimentar, sendo o território visado aquele abrangido pelos destinatários deste apoio. Lá está, Sara. Os destinatários deste apoio são quem? Eles estão envolvidos no processo ou estão simplesmente em casa à espera que lhes vão levar o apoio? Esta questão é decisiva. O programa é um programa participativo. Portanto, pode-se fazer isto, sim senhora, mas arranje a maneira de que os destinatários do serviço que querem criar também sejam parte do serviço, também colaborem. Também eles distribuam alimentação, colaborem de qualquer modo no processo, porque senão, lá está, podem sempre apresentar o projeto, mas de acordo com os critérios de avaliação, o critério da participação neste caso seria um critério mais pequeno, a menos que estas organizações já incluam essas pessoas, isso então estamos a resolver por aí. Podem ser pessoas que estão ativistas e que estão muito ligados, interessados nisso. É difícil responder isto em abstrato, porque tem que ser os próprios a ver em concreto se realmente têm as pessoas, se conseguem defender a sua ideia e se a defendem bem, porque é assim que a vão conseguir fazer passar. Deixe-me só acrescentar aqui uma coisa que eu acho que é importante, que nós já referimos noutras sessões, que a avaliação não incide sobre a quantidade de pessoas que abrange, ou seja, nós receámos inicialmente, quando vimos que havia uma grande concentração de participação no programa em Lisboa e no Porto, pensávamos, bem, isto agora se calhar passou-se aqui a ideia que onde há mais gente vai ter uma majoração ou vão ter beneficiários. Não, nós podemos ter situações de bairro, um bairro com 1000 pessoas, mas nós também podemos ter situação de 3 agregados que se possa intervir e que se possa justificar haver uma intervenção daquela escala. Portanto, queríamos deixar isto bem claro, em todas as intervenções que temos feito, é que o tamanho, a escala, o número de pessoas não será avaliado em termos de decisão sobre candidatura. É óbvio que também há vários níveis como foi dito há pouco, há vários níveis de financiamento, as pessoas também se poderão candidatar a outros níveis de financiamento. Há 3 níveis de financiamento, 5.000, 25.000, 50.000. Obrigada, Tiago. Há aqui uma questão do Pedro Quintas que diz que os departamentos de saúde pública já têm diagnósticos de saúde de situação atualizados, e nós sabemos isso, e com necessidades priorizadas, a saúde mental, apostar na literacia em saúde, unidades móveis, tudo isto é verdade. Nós não somos alternativa àquilo que os departamentos de saúde pública fazem, como é óbvio. Nós estamos a criar aqui uma ferramenta que, quando os departamentos de saúde pública fazem estes diagnósticos, depois provavelmente não têm meios para depois dar resposta. Nós aqui estamos a fornecer uma ferramenta que pode permitir que, através da participação da comunidade, estas respostas apareçam. As tais unidades móveis, um projeto pode ser precisamente criar uma unidade móvel e, em colaboração com a Autoridade de Saúde, criar uma unidade móvel. Até vos vou dizer, sei lá, por hipótese, isto agora é um absurdo que eu vou dizer, mas é só para dar um exemplo. Um projeto, se quiserem, poderia ser comprar uma carrinha com todos os equipamentos necessários para ir prestar cuidados de saúde. Isso é um projeto interessante, pode ser uma solução, em colaboração com a Autoridade de Saúde, evidentemente. Porque há esses meios que nem sempre o Serviço Nacional de Saúde, o próprio Serviço Nacional de Saúde, nem sempre tem esses meios e este projeto pode facilitar isso, desde que haja gente capaz de o fazer e que a ideia, pronto, ganhe espaço. Está aqui uma outra questão da Associação ProSaudesc. Eu realmente creio que estamos a ter aqui assim muita gente Pois é, que a Coimbra é a capital de saúde do país, portanto estamos na região centro, é natural que apareçam muitas perguntas da saúde, mas são bem-vindas, como é óbvio. Boa pergunta, este programa pode ser complementado com outros, por exemplo, do Instituto de Emprego e Formação Profissional? Pode, com uma condição, isso tem que ser explicitado na candidatura, quando apresentarem o quadro do financiamento, tem que dizer que além do financiamento que estão a pedir para este projeto, isto também complementa um outro projeto que é financiado por outra entidade qualquer, e a segunda condição é que ele não pode financiar coisas que já estejam a ser financiadas por outro projeto. Portanto, pode financiar desde que sejam coisas diferentes, complementares, diferentes e complementares. A mesma coisa não pode ser paga 2 vezes. Portanto, isto é importante. Não sei se queres que eu continue, Tiago. Sim, mas vou só acrescentar aquela questão que também já evidenciámos noutras sessões, que tem a ver
este programa também pode servir, imaginem que tem a decorrer um programa com financiamento europeu, com um programa de financiamento municipal, o que seja, mas depois há uma coisa específica ali ao lado, que já não tem financiamento, seja porque o programa não permite, seja porque se esqueceram na altura da candidatura e não puseram. Este programa permite também haver esses complementos, desde que não haja uma situação de duplo financiamento. Eu vou continuar aqui com as nossas perguntas, temos aqui ainda muitas perguntas para responder. Vamos lá ver. A Associação para a Saúde já respondi. Luz Pedroso volta aqui a fazer uma pergunta quanto à questão dos projetos por freguesias. Luz, o projeto não tem que ser por freguesias, depende do número de habitantes, como diz aqui e diz bem. Há freguesias com poucos habitantes no interior, isto é uma realidade. Pergunto-se se há abertura para outros contextos, desde que a população-alvo seja justificada. Claro que há. Essa é a ideia do programa, é sermos flexíveis. Eu só estou a pedir para não criarem territórios muito grandes, porque depois torna mais difícil justificar. Mas se for necessário, também será. Apresentem, justifiquem e cá estaremos para nós não, mas o júri, felizmente não somos nós, porque nós queremos é dinamizar candidaturas e projetos, que felizmente não somos nós que vamos dizer os que ficam à frente e os que não passarão. Portanto, esperemos que passe o maior número deles possível e que sejam bem avaliados. Mas pode ser, a questão fundamental é ser bem apresentado e bem justificado. A Associação, a mesma da há bocado, pergunta se o financiamento máximo é 50 mil euros. Um projeto que ultrapasse este valor e seja complementado com outros financiamentos são considerados. Já disse, já respondemos, portanto, os projetos podem ser complementados. O projeto em si tem que ficar dentro deste valor, ou seja, se é uma coisa para ser feita em complemento da outra, vocês isolem só a parte que querem que seja financiada por este projeto e expliquem que ele é complementado por outras coisas, mas isolem a parte que o programa vai pagar, porque é para haver separação de contas e as coisas baterem certo com as regras do programa. A Cristina pergunta se o preenchimento do questionário participativo com a identificação do território é um pré-requisito necessário para que uma candidatura seja considerada para além dos critérios de elegibilidade. Não, senhora Cristina. Este pré-questionário foi para nos ajudar a nós a perceber a quem é que nos estávamos a dirigir. Tínhamos um mapa e não sabíamos onde é que estavam os territórios. Portanto, não há qualquer pré-requisito. Nós, além deste questionário, estamos também a fazer cobertura de indicadores e sobreposição de indicadores para encontrar territórios vulneráveis, mas também não é obrigatório que as candidaturas apareçam destes territórios vulneráveis que nós já estamos a identificar com indicadores. Há coisas que nós nem sequer chegamos lá, não fazemos a menor ideia, e que podem aparecer. Portanto, se as pessoas se apresentarem, o que vai acontecer, quando começarem a aparecer os projetos, e depois forem admitidos, independentemente ainda de já terem sido avaliados, os projetos que forem admitidos, que cumpram os requisitos, nós vamos fazer a cartografia deles. Portanto, os cidadãos poderão saber logo no mapa, ainda durante o tempo em que o júri está a apreciar as candidaturas, poderão saber de onde é que vêm os projetos. Isso é interessante. E vão ver que alguns virão de sítios onde não havia nada previamente definido. E isso é bom. Diga, Sr. Tónio Moraes. Acho que, não sendo obrigatório, o preenchimento do questionário participativo é muito útil, porque nos vai permitir perceber geograficamente onde é que temos que apostar mais em colaboração com as entidades que se querem candidatar. Portanto, se puderem todos responder, se puderem todos participar já nesta fase com esse processo de intenções, era muito importante. Obrigada, Sr. Doutor, e é verdade o que disse, é mesmo assim. Aqui há uma pergunta que agora saltou, calma aí, se em termos, desculpem lá, se em termos geográficos, uma associação que tem sede num concelho pode desenvolver projetos noutro concelho? Pode, não há problema nenhum. E até pode ser uma associação que tem sede até noutra região, eventualmente, porque pode não haver, para uma determinada coisa, nenhuma associação organizada na região. Pode, não há problema nenhum, mas tem que ter parceiros lá nesse concelho onde vai desenvolver projetos, tem que ter gente de lá. Esta questão é importante, não caímos de paraquedas num território. Chegamos a um sítio, procuramos gente desse sítio que queira cooperar e é com isso que nós fazemos a candidatura. É por isso que nós admitimos os tais grupos informais, quando não tiverem outras organizações no sítio onde querem fazer a intervenção ou não houver nenhuma organização já existente que possa colaborar, um grupo de pessoas que lá mora, que queira ajudar, um grupo de cidadãos que esteja disponível, pode associar-se ao programa como grupo informal. E isso valoriza o programa.
para envolver a comunidade. A Sara Rocha pergunta uma questão técnica e é simples de responder, se há espaço para colocar anexos com a informação complementar. Nós pedimos alguns, mas a informação complementar aqui é só mesmo aquela que nós vamos pedir, portanto vão ter que procurar ser sucintos e apresentar o projeto, porque não é por ele ter muitas páginas e muitos anexos que ele poderá ser valorizado. É vocês dizerem aquilo que é essencial. Há sim um exercício fácil nessas coisas. Diga-me como se você só tivesse 5 minutos de vida, o que é que quer fazer neste projeto. E a pessoa aí diz rapidamente. Se a gente pensa que tem N páginas para escrever, normalmente estende-se mais um bocadinho. Mas cada um tem a sua maneira, cada pessoa tem a sua maneira de organizar o trabalho, mas sim, podem colocar anexos e alguns até nós os vamos pedir. A Manuel Tinoco Ribeiro pergunta se pode intervir numa aldeia onde a maior parte dos habitantes são idosos e se o projeto pode envolver bairros de concelhos distintos com a mesma problemática. Pode, e aqui neste caso é um projeto dirigido praticamente aos habitantes idosos, se for em concelhos distintos muito bem, mas atenção que em cada um desses grupos de habitantes idosos onde vocês vão intervir, lá está. Nessa aldeia tem que encontrar alguém que queira participar diretamente no projeto. Pode ser só uma pessoa, se não houver um grande grupo, pode ser só uma pessoa. Mas tenham gente de lá, gente que os conhece pelo primeiro nome, que sabe quem eles são, que vive lá, que vive nas mesmas condições. Isto é extremamente importante para que o programa não seja um programa que cai assim em cima das populações. Eu ainda tenho aqui mais mensagens, não sei se o Tiago quer responder. Eu julgo que temos mais uma, não é? Temos mais, temos aqui várias, 4 ou 5. Há uma mensagem da Rosário Moro Pinheiro de uma associação cultural. Queres tu responder, Tiago? Está aí o 19º comentário. Pertence a uma associação cultural na área da música. Posso candidatar um projeto de criação de oportunidades culturais, participativas e inclusivas para a comunidade de determinado território? Pode, com certeza. Estamos totalmente abertos a este tipo de intervenções e são úteis pela cultura, chega-se a muito lado. E eu, de facto, só tenho mais esta questão. Helena, está sem som. Não, neste momento também não tenho aqui mais... Okay. mais... Helena ficou sem som. Outra vez. Pronto. Neste momento também não tenho aqui mais perguntas, já respondemos a bastante, estamos disponíveis, se quiserem continuamos, mas não é obrigatório termos que ir até ao limite da sessão, desde que as pessoas estejam esclarecidas, tudo bem. Bem, eu para já pego só na palavra, só para dizer que um bocadinho em torno da questão que foi levantada ainda há pouco, nós tivemos aqui, houve um esforço de grande rapidez depois na construção deste processo. Ou seja, nós começámos em julho a trabalhar, julho, agosto, regulamento, coordenações regionais, coordenação nacional, organização disto tudo. Setembro estamos a conseguir discutir, independentemente da ânsia de pôr isto rapidamente cá fora, de setembro estamos a conseguir discutir o regulamento. E isto sim é que eu quero chegar. Outubro vamos ter de receber candidaturas, portanto comecem a preparar já candidaturas, é importantíssimo. Estamos numa situação que vai ser difícil fazer candidaturas, contactar com pessoas, portanto é importante que comecem já a preparar candidaturas. Novembro queremos estar no processo de decisão, vamos ver quantas candidaturas recebemos e apelamos à capacidade de síntese também, para depois o próprio júri conseguir decidir. Noto, mais uma vez, que nós não fazeremos parte do júri, nós não temos decisão, nós estamos aqui para ajudar cada uma das instituições que nos contactar a participar e estimular esta participação. E em dezembro queremos começar a assinar protocolos para também conseguir começar a avançar com as primeiras tranches de financiamento. Portanto, o nosso objetivo é um programa muito rápido para chegar rapidamente à raiz dos problemas. Não sei se tem aqui mais... Não tenho aqui mais perguntas agora, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa que é muito importante. Evidentemente que depressa e bem, nem Deus nem ninguém, como diz o povo, e nós estamos a fazer isto com rapidez, mas o objetivo também não é só despachar as coisas rapidamente. O objetivo é experimentar um programa que é bastante flexível, bastante aberto, que dá muita capacidade de iniciativa e que não tem que obedecer às regras impostas às vezes com financiamentos comunitários ou semelhantes. Eu queria chamar a atenção para isto, ninguém perguntou, mas acho que é importante saberem. Por exemplo, a prestação de contas, as pessoas vão receber o dinheiro, a primeira tranche logo à cabeça quando o projeto for aprovado. Sendo o projeto aprovado, depois aquilo vai se desenvolvendo e os projetos, pelo menos os projetos de 25 mil euros ou de 50 mil euros, vão ter que fazer prestação de contas 2 ou 3 vezes ao longo do ano que vem.
Os relatórios da prestação de contas não vão incidir sobre faturas. Nós não vamos querer ver a papelada toda, nem pensem nisso. A entidade promotora, sim, tem que ter um dossiê organizado com a documentação toda, porque pode haver uma auditoria, uma fiscalização, isto são dinheiros públicos, é um programa público. Mas a nossa prestação de contas vai ser uma prestação de contas sobre resultados. O que é que já conseguiram fazer e que resultados é que estão a ter? Como é que mostram esses resultados? Se disseram que iam fazer uma atividade qualquer, provem que ela foi feita. Se disseram que iam construir uma coisa física qualquer, uma intervenção do espaço público ou um pequeno equipamento, mostrem a fotografia. Convidem-nos a ir lá, se já pudermos ir, se já não tivermos na contingência, para a gente ver com os nossos olhos e conhecermos as vossas capacidades. Isto faz a diferença, porque muitos projetos que nós conhecemos, que são financiados por verbas públicas, nomeadamente comunitárias, têm um esquema de prestação de contas tão pesado que as pessoas se veem aflitas, parece que têm que contratar um contabilista ou um ROC para organizar os papéis. Não é preciso contratarem contabilistas nem ROCs. Se tiverem dificuldades técnicas, o programa permite que tenham mentores. Há pessoas que se estão a oferecer ao programa para poderem ajudar. E, portanto, se virem que não sabem o suficiente de uma certa matéria que era importante no projeto, perguntem-nos para nós se arranjamos um mentor para vos ajudar nessa área. E esse mentor é voluntário e não recebe dinheiro do programa, é apenas mesmo para ajudar. E há pessoas que estão disponíveis para ajudar, têm disponibilidade de tempo, querem ajudar e estão disponíveis. Portanto, isso é que nos vai permitir, penso eu, poder chegar a situações, às vezes mais frágeis, que se calhar são os que mais precisam, mas têm menos capacidades técnicas. E, portanto, é importante que este programa tenha isso, essa flexibilidade é importante. Entretanto, tenho aqui assim mais comentários que entretanto chegaram, pergunto ao Tiago como é que quer fazer. Avance, Helena, avance. O seu está sem som Ok, e está com uma já coisa gostei. muito esquisita. Está com uma coisa muito esquisita Não, já sabes que é a coisa muito esquisita que eu acendi aqui a luz do meu candeeiro. Ah! É que parecia Eu sou uma aparição, parece uma que aparição, uma exatamente. aparição, um zombie, vocês estão vêm do universo zombie. Então vá. Mas vamos então responder. Uma associação com sede num pequeno concelho, mas com trabalho já desenvolvido com crianças com cancro, num hospital pode ser uma candidatura? Julgo que sim, não é? Depende Claro muito que sim. do Claro que diagnóstico. É muito importante haver um diagnóstico e esse diagnóstico responder, e a proposta de candidatura responder ao diagnóstico feito. Cristina Correia levanta aqui a questão no que respeita à melhoria de equipamentos culturais ou de relevância comunitária, o que pode ser incluído. Ó Tiago, responde tu, que até já tens experiência de fazer coisas dessas. Conta lá a tua Quer história. dizer, isto pode ser um bocadinho tudo dentro das limitações do orçamento. Quer dizer, isto não há limitações a obra, ser projeto, ser o que seja. Não há limitações desse nível de financiamento. É um financiamento a fundo perdido, portanto é entregue, não é um empréstimo, digamos assim, mas tem o limite, o seu teto. E como é óbvio tem um limite de execuibilidade, quer dizer, por exemplo, nós não vamos fazer um teatro, não vamos aprovar uma candidatura para fazer um teatro, imaginemos, ou um centro comunitário de 2.000 metros quadrados, sabendo que 50 mil euros não dará para isso. Mas permite obras num centro comunitário que é importante. É preciso explicar porque é que esse centro comunitário é importante e porque é que esse centro cultural é importante para a dinâmica cultural. É preciso perceber-se com quem é que se vai fazer. É preciso perceber, por exemplo, se pode ser feito com bolsa de trabalhadores locais ou não. Se pode ser feito, se tem capacidade técnica, é bom também que haja capacidade técnica instalada, seja arquitetos, seja engenheiros, que possam dar assistência técnica. Portanto, tudo isto pode ser montado um discurso, primeiro diagnosticando e depois diagnosticando o problema e depois apresentando a solução. Eu queria acrescentar uma coisa, para intervir na melhoria de equipamentos que existam, atenção que tem que ter a autorização dos proprietários, não é? Portanto, são equipamentos privados ou públicos, isso é uma questão importante. A gente às vezes tem as ideias e esquece desse pequeno pormenor. Houve alguns casos, um programa parecido com este em Lisboa, que falharam porque quiseram intervir no equipamento que não podiam porque não tiveram autorização. Portanto, tenham atenção também a esse aspecto da execuibilidade. A Rosário Moura Pinheiro faz uma pergunta muito importante nesta altura do campeonato. Uma faculdade pode ser parceira, faz a pergunta, no sentido que professores e estudantes possam colaborar como voluntários num determinado projeto. Vamos lá ver, uma faculdade de uma universidade pública pode ser parceira, mas não pode receber dinheiro ela diretamente. Agora, pode dinamizar
a colaboração de professores e estudantes no projeto. Os voluntários que sejam integrados em projetos desde o princípio e façam parte da parceria, até podem ser pagos. Portanto, isto até é uma solução que pode ser interessante para estudantes que queiram experimentar, é quase um estágio, digamos assim, queiram experimentar a intervenção comunitária. Isso é muito importante e pode valorizar muitas candidaturas, porque permite trazer uma geração mais nova que traz outras ideias, e isso é extremamente importante, e ainda bem que o concurso é aberto em outubro, que é uma boa altura para fazer desafios aos estudantes, sobretudo aos estudantes universitários, para com um grupo informal, pode ser um grupo de estudantes de medicina, ou um grupo de estudantes de sociologia, ou um grupo de estudantes de serviço social, o que seja, que se nem souberem quem é que precisa deles, até podem perguntar-nos, através do nosso site, podem-nos perguntar, ouçam lá, e algum projeto que precise que a gente intervenha, ou então comecem a falar de amiga a amiga, até encontrar, via Facebook e via os vossos contactos, até encontrar uma parceria que matche, a palavra inglesa, não sei como é, que conjugue, que vos encaixe. Que encaixe, sim. Notando que, por exemplo, no contexto de um grupo informal, nós temos sempre a candidatura, como dissemos há pouco, o elemento mínimo é uma entidade promotora, que tem de ser uma entidade que tem um NIF, sem fins lucrativos, portanto, que tem um número de contribuinte, e depois pode haver, portanto, tem de haver sempre 2 entidades, pelo menos, é o limite mínimo de candidaturas, uma entidade promotora, e depois a entidade parceira pode ser, por exemplo, um grupo informal. Pode ser, inclusivamente, um grupo informal de estudantes, um grupo informal que cruza em estudantes e professores. E este grupo informal também pode ser remunerado no âmbito da candidatura, tem a deixar claro que isso está na candidatura. Tem de estar logo definido na candidatura como é que são essas transferências de verba para isso ser avaliado. Temos aqui mais uma pergunta que, entretanto, chegou da Sara Rocha. As entidades... Muito importante, Tiago. Que as entidades que pertencem aos membros da coordenação regional podem ser parceiros. É muito importante. Verdade. Temos um artigo no regulamento chamado conflito de interesses e que pedimos que está lá explícito, que as pessoas que fazem parte da coordenação nacional, da coordenação regional, elas próprias não podem apresentar projetos, e as entidades onde elas sejam cargos diretivos ou executivos também não podem participar. Isto é muito importante. Não queremos que há conflitos de interesses. Não quer dizer que não possam pertencer a uma associação qualquer, como sócios, sei lá, há bocado alguém falava de um clube de futebol, que uma pessoa pode ser sócio de um clube de futebol, tem milhares de sócios, e não é por isso que vai deixar, não há nenhum conflito de interesses em fazer aqui um projetozinho nos bairros saudáveis. Agora, se tiver um cargo executivo ou um cargo diretivo, aí não. Portanto, é bom que tenham consciência disso. Os membros das equipas regionais conhecem esta regra, os membros da equipa nacional conhecem esta regra, e a mesma regra se aplica, naturalmente, com as suas adaptações, aos membros do júri, para não haver aqui suspeitas. Nós estamos a viver uma fase em Portugal em que há tantas coisas tão erradas que temos que, quanto mais não seja por uma razão pedagógica, dizer que não é assim que se faz. Isto é um programa público e nós queremos fazer isto limpinho e transparente, e o nosso site tem lá tudo o que nós estamos a fazer, não há nada escondido. Isso é muito importante e pode ser feito assim, é muito mais simples, facilita a vida a toda a gente e não se criam situações que prejudicam a democracia em última instância. Bem, eu julgo que não temos mais questões. Chegámos aqui às 20 para as 8. Temos aqui o 25º comentário. Que eu vou ler bem o regulamento. Então, obrigado pela iniciativa, muito útil. Obrigado, Sara. Eu gostava só de deixar uma palavra ao trabalho que a Coordenação Regional Centros tem feito comigo e por este programa, que tem sido fantástico, e sobretudo temos conseguido, nós estamos a tentar aqui sempre reagir. Portanto, quando se percebeu, por exemplo, que na Zona Centro não havia muita gente a participar, sentimos logo que tínhamos de ir mais para o terreno, de mandar mais e-mails, tentar chegar a mais gente para ver se começava. A ideia mesmo é criar um programa nacional, no âmbito territorial continental, mas eu também não gostava de terminar sem deixar de agradecer o empenhamento que leva a que, inclusivamente, pessoas que estejam em férias participem em todas as reuniões, que eu não vou referir quem é, mas participem em todas as reuniões e o empenho e solidariedade que têm demonstrado. Muito obrigado. Não sei se alguém tem alguma coisa a dizer. Então, muito bem. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigada.
António, António. Há António. mais uma pergunta que entrou agora. É? Vamos lá. Eu posso ver se ela não aparecer aqui. Sim. Ainda não entrou, mas é a Ana Sousa Pereira pergunta, já devem ter falado nisto, mas quantas candidaturas pode uma única entidade apresentar? Ora, Perdemos a Helena, mas creio que o que está estabelecido é uma por freguesia. Portanto, as entidades não podem repetir, na mesma freguesia, não podem repetir candidaturas. E, entretanto, a Helena ficou aqui. Bem, ora bem, eu posso responder a isso. Uma única entidade ok. não pode apresentar nenhuma candidatura. O problema é meu ou será da Helena? Não percebo. É porque eu já tive aqui uns problemas de rede, mas julgo que agora toca a Helena. Ok. Pronto, estávamos a dizer a mesma coisa, totalmente coordenados a nível nacional e regional. Portanto, muito obrigado a todos e a todas. Vamos esperar, estamos muito ansiosos por começar este processo que se vem a seguir, que é o processo já com o regulamento, que vai ser, esperamos nós, para a semana aprovado e pode estar rapidamente online para que também possam começar a apresentar candidaturas. Por favor, vejam que os tempos são muito apertados, comecem já a montar as estruturas e as candidaturas e muito obrigado por terem participado, a todos e a todas. Boa tarde. Obrigada também.